Ela nem sequer levantou os olhos ao atirar o cartão de identificação para o chão. Uma funcionária do banco, impecavelmente vestida, de pé atrás do vidro à prova de balas e sob luzes fluorescentes agressivas, tinha descartado os documentos de identidade de uma mulher negra como se não tivessem valor. Depois virou-se, como se a mulher nunca tivesse existido. Sem explicação, sem pedido de desculpa. Apenas o som seco do plástico a bater no mosaico e o silêncio sufocante de inúmeros olhos invisíveis a julgar e condenar. Ninguém falou. Ninguém interveio. E naquele silêncio, algo profundo começou a rachar. Não naquela vasta sala, mas no coração da mulher que ali estava, agarrada ao seu próprio e orgulhoso silêncio. Permaneceu perfeitamente imóvel, composta, uma figura que nenhum deles compreendia verdadeiramente, mas que todos estavam prontos a menosprezar. O seu traje era simples, roupa de trabalho. Os sapatos, gastos e riscados. E a sua pele castanha e rica, inabalada, tornava ao mesmo tempo vividamente presente e estranhamente invisível para os que a rodeavam. O que aconteceu a seguir não fez ondas. Não apareceu na capa dos jornais, mas continha uma força muito mais potente, dignidade ferida e autoestima desvalorizada. Natalie Coleman entrou pelas portas principais do Banco Stratton Financial, no centro de Raleigh, numa tarde escaldante. A luz solar intensa entrava pelas janelas envidraçadas que se erguiam até ao teto, criando um brilho ofuscante no chão de mármore polido. Lá dentro, o ar era fresco e impecável, com música suave de piano a tocar, como se quisesse acalmar a clientela abastada. Natalie parou à entrada, alisou a lapela do seu simples blazer azul marinho e afastou o cabelo do rosto. A sua roupa, embora modesta, estava impecavelmente cuidada, o suficiente para transmitir profissionalismo. Inspirou fundo e dirigiu-se ao balcão da funcionária, onde uma jovem com cabelo loiro em caracóis elaborados, vestindo uma blusa branca imaculada e com um crachá com o nome Jéssica, estava absorta no ecrã do computador. Natalie esperou pacientemente, os olhos fixos em Jéssica, na esperança de uma saudação educada. Passou um segundo, depois 2, depois um tempo interminável e desconfortável. Jéssica não levantou os olhos, como se Natalie não existisse. Olá, disse Natalie suavemente, quebrando o silêncio estranho. Mas a única resposta foi uma indiferença gélida. Jéssica continuou a teclar no teclado. Nesse momento, um homem branco, envergando um fato cinzento elegante, entrou e o rosto de Jéssica iluminou-se. Ofereceu-lhe um sorriso caloroso e levantou-se rapidamente para o cumprimentar com entusiasmo evidente. Natalie estremeceu, mas manteve-se firme. Quando Jéssica finalmente voltou a olhar para o ecrã, Natalie falou novamente, com educação. Desculpe, gostaria de fazer um depósito e verificar a minha conta, por favor. Jéssica franziu o sobrolho, mas manteve-se em silêncio. Um momento depois, olhou finalmente para Natalie com um olhar irritado e desdenhoso. Tem marcação? Só tratamos de transações com marcação prévia aqui, disse friamente. Natalie cerrou os dentes, mantendo a calma, e explicou que não precisava de aconselhamento financeiro. Queria apenas depositar um cheque na sua conta existente. Jéssica suspirou, impaciente, e apontou para uma fila de caixas ao fundo, sem dizer mais nada. Natalie acenou com a cabeça, educadamente, e dirigiu-se à zona indicada. Quando chegou a sua vez, colocou suavemente seu cartão de identificação e um cheque visado no balcão. Jéssica aproximou-se, olhando para o cartão com desconfiança. Pegou nele com a ponta dos dedos, como se fosse lixo, examinou e depois atirou-o bruscamente para o chão de pedra fria, com um estrondo seco. Todos os olhares se voltaram para elas. Um silêncio sufocante instalou-se no interior grandioso do banco. Ninguém falou. Ninguém interveio. O cartão de identificação jazia ali, descartado e desvalorizado aos olhos das testemunhas. Natalie sentiu a raiva crescer no peito, mas conteve-se. Lentamente, baixou-se e apanhou o cartão com dignidade tranquila, os olhos fixos nos de Jéssica, numa mistura silenciosa de desafio e graça. A expressão de Jéssica manteve-se inalterada, sem sinal de arrependimento, sem traço de vergonha. E naquele silêncio pesado, Natalie soube que tinha entrado numa batalha silenciosa. Uma batalha não só pelos seus direitos pessoais, mas contra os preconceitos que a rodeavam no próprio local onde mais merecia o respeito básico. Quando Natalie se endireitou,
Ainda com o cartão na mão, percebeu que o espaço à sua volta tinha regressado a um estado perturbadoramente normal, como se a humilhação que acabará de acontecer fosse invisível para todos na sala. Inspirou fundo, alisou a lapela do casaco e recuou do balcão da funcionária, aguardando novas instruções, a lutar para conter a enxurrada de emoções que crescia dentro de si. Ashley, a recepcionista, estava sentada atrás de uma secretária elegante no canto esquerdo do átrio. O seu cabelo ruivo cuidadosamente arranjado e os óculos de armação dourada davam-lhe um ar de autoridade silenciosa, uma reservada apenas a quem detém privilégios não ditos. Nathalie aproximou-se, esperando ao menos uma explicação cortês ou alguma orientação sobre o que fazer a seguir. Mas Ashley permanecia absorta no ecrã do computador, as unhas rosa pastel a bater com firmeza no teclado. Nathalie ficou ali por um minuto, depois 2, cada segundo a reforçar a mensagem silenciosa de Ashley. A presença de Nathalie ali não significava nada. Com licença, disse Nathalie educadamente, controlando a voz. Podia, por favor, dizer-me. Antes se pudesse terminar, Ashley levantou a mão esquerda à altura do ombro num gesto claro de fica calada, sem nunca levantar os olhos para encontrar os de Nathalie. Aquele simples gesto disse tudo. Tu não importas aqui. Um arrepio percorreu a espinha de Nathalie. Por um momento, pensou se tudo aquilo seria apenas um mal-entendido, até que, segundos depois, a porta do banco se abriu e um casal branco, bem vestido, entrou. Imediatamente, Ashley levantou os olhos e a sua expressão, antes gelada, transformou-se num sorriso radiante enquanto os cumprimentava com um entusiasmo caloroso e fora do comum. Boa tarde, senhor e senhora Fizer. É maravilhoso voltar a vê-los, exclamou Ashley com entusiasmo, levantando-se graciosamente. Temos uma marcação para as 2, disse o cavalheiro num tom cortês. É a hora certa. Perfeitamente pontual. Senhor, é sempre um prazer recebê-los na nossa agência, respondeu Ashley com destreza, entregando-lhes 2 cartões VIP. Por favor, dirijam-se ao lounge VIP e já envie alguém com chá quente. Ao assistir à cena, Nathalie sentiu o peito apertar. A disparidade no tratamento era dolorosamente evidente. Olhou para os seus sapatos de couro simples e o traje de escritório discreto. Não havia razão alguma para ser tratada com tanto desdém. Mas, aos olhos de Ashley e dos colegas, claramente isso não bastava. Uma jovem com um vestido corporativo elegante aproximou-se do balcão a seguir, e Ashley virou-se de imediato, a voz a transbordar cordialidade doce. Olá, minha senhora, como posso ajudá-la hoje? Nathalie continuou ali, invisível. Sentia que os outros funcionários, por vezes, lhe lançavam olhares furtivos, para logo desviarem o olhar, evitando envolver-se. Não era acidental, era cumplicidade silenciosa. A frieza de Jessica e o desprezo aberto de Ashley não eram incidentes isolados, mas evidências de uma cultura não dita onde pessoas como Nathalie eram desvalorizadas, suspeitas e marginalizadas por preconceito. Nathalie sabia que manter a compostura naquele ambiente sufocante não seria fácil, mas estava determinada a não deixar que a atitude de Ashley, ou de qualquer outro, lhe roubasse a dignidade que merecia. Fortalecida por uma respiração profunda, voltou ao balcão mais uma vez, esperançosa de que, apresentando todos os documentos necessários, as coisas se resolvessem finalmente. A área estava visivelmente mais calma agora, e os olhos de Nathalie encontraram os de Jessica, a mesma funcionária que a humilhara minutos antes. Jessica ergueu os olhos do ecrã, a expressão ainda fria e desconfiada, como se o egresso de Nathalie fosse completamente indesejado. Nathalie colocou o cheque visado sobre o balcão e falou com um tom controlado e confiante. Aqui está o cheque visado do meu sócio. Gostaria de depositar na conta da empresa. Jessica não se apressou a responder. Inclinou-se para a frente, analisando o cheque sob a luz agressiva do teto, os olhos a estreitar-se em desconfiança, como se examinasse um objeto contrabandeado. Sem esconder o ceticismo, lançou uma série de perguntas que nada tinham a ver com o depósito em si. Qual é o nome da sua empresa? Há quanto tempo a dirige? Nathalie respondeu pacientemente a cada pergunta, mas o tom de Jessica tornava-se cada vez mais carregado de sarcasmo. Onde é a sede? Tem o registro original da empresa? E, aliás, por que escolheu o nosso banco? As perguntas não seguiam nenhum procedimento bancário normal.
Existiam apenas para frustrar e atrasar. O olhar de Jéssica vagueava do sapato simples de Nathalie, do blazer sem marca, até o penteado e a pequena mala na sua mão. Cada gesto transbordava desprezo. Finalmente, Jéssica pegou no cheque com relutância, entre o polegar e o indicador, como se fosse imundo. Voltou a espreitá-lo sob a luz e esboçou meio sorriso de escárnio. Tenha certeza de que isto é genuíno, troçou. Não parece nada fiável. Já vi muita gente tentar passar cheques falsos iguais a este. Nathalie cerrou os dentes, a conter a raiva que lhe subia ao peito. Respondeu com calma. Este é um cheque visado de um banco reputado. Pode verificá-lo no vosso sistema. Em vez de responder, Jéssica inclinou-se para a colega Raquel, que observava a situação com um ar de divertimento distante, e murmurou, alto o suficiente para Nathalie ouvir. O que achas deste cheque? Parece mesmo aquele tipo de documentos falsos que trazem aqui. Raquel lançou um olhar rápido a Nathalie, os lábios a curvarem-se num sorriso de concordância. Pois, nunca se sabe hoje em dia. Mais vale ter cuidado para não ser enganada. As suas risadinhas abafadas, embora contidas, foram audíveis o suficiente para que os clientes próximos lançassem olhares curiosos a Nathalie. Alguns murmuraram entre si antes de se virarem novamente. Mas Nathalie sabia que já tinha sido marcada pela suspeita. Sentia-se como se estivesse no centro de uma arena hostil, cada olhar a dissecar cada seu gesto. Ainda assim, recusou-se a recuar. Sabia que não tinha feito nada de errado. Encarando diretamente Jéssica, a voz de Nathalie manteve-se calma, mas firme. Insisto que verifique esta informação com rigor. Esta é uma transação perfeitamente legítima e não vou tolerar este insulto. Jéssica piscou, momentaneamente surpreendida pela firmeza de Nathalie. Depois recompôs-se atrás da sua habitual máscara gélida e acenou com relutância. Voltou ao computador e começou o processo de verificação, devagar e com óbvia má vontade. Naquele silêncio tenso, Nathalie percebeu que aquilo não era apenas um desentendimento pessoal entre ela, Jéssica ou Raquel. Era a manifestação de uma cultura enraizada e não dita, protegida pela cumplicidade silenciosa dos que a rodeavam. Estava perante um sistema fechado, mergulhado em preconceito, e teria de lutar tenazmente para garantir o tratamento justo e o respeito que merecia. Firme no seu lugar, os olhos fixos em Jéssica, Nathalie preparou-se para o que viesse a seguir, sabendo muito bem que aquilo era apenas o início de uma luta amarga que estava determinada a vencer. Enquanto Jéssica continuava, lenta e contrariamente, o processo de verificação no computador, Nathalie viu um homem de meia idade, de fato cinzento escuro, sair do escritório dos fundos. A testa franzida revelava a irritação, como se tivesse sido interrompido durante uma pausa. A placa no casaco dizia Thomas Kent, gerente da agência. Nathalie, em silêncio, esperou que ele resolvesse rapidamente aquela situação. O Sr. Kent aproximou-se, o olhar a passar por Nathalie com frieza antes de pousar em Jéssica com uma expressão de inquérito. O que se passa aqui, Jéssica? Há algum problema? Imediatamente, o tom de Jéssica suavizou-se, demonstrando uma polidez inesperada, um contraste gritante com a dureza que mostrará a Nathalie. Sr. Kent, esta cliente quer depositar um cheque bastante elevado, mas reparei em alguns sinais de alerta e a documentação que traz não é totalmente clara. Achei melhor pedir a sua opinião. O Sr. Kent suspirou, impaciente, pegou no cheque da mão estendida de Jéssica, olhou para ele durante alguns segundos e pronunciou o seu veredito numa voz curta e decisiva. Lamento, mas com o que nos foi apresentado, não podemos processar esta transação. Não há provas suficientes para verificar a sua legitimidade. Cada palavra soava como uma lâmina contra a autoestima de Nathalie. Respondeu de imediato, com um tom firme e preciso. Senhor, entreguei todos os documentos exigidos pelos vossos procedimentos. Não compreendo sinceramente por que razão o banco não consegue verificar um cheque claramente visado. O Sr. Kent levantou uma sobrancelha, claramente desagradado com a insistência dela. Olhou-a de cima a baixo, os olhos a revelarem desprezo aberto. O problema é que temo de garantir que as transações sejam feitas por clientes qualificados. Temo que não tenha demonstrado isso. Talvez outro banco, mais adequado às suas necessidades, a possa servir melhor. Depois virou costas e dirigiu-se novamente ao seu escritório,
sem dar a Nathalie qualquer oportunidade de resposta. O som dos seus sapatos de couro a ecoar no chão de mármore marcava sua inflexível decisão. Um silêncio sufocante caiu sobre o átrio. Nathalie sentiu dezenas de olhares a avaliá-la. Jéssica, ainda de pé junto ao balcão, aproveitou o momento para aprofundar a humilhação. Levantou o queixo com arrogância e falou alto o suficiente para os clientes próximos ouvirem. O problema aqui nem é só papelada. Honestamente, a julgar pela sua roupa, os sapatos e essa mala, não é exatamente o tipo de cliente que esperamos neste banco. Algumas risadas disfarçadas ecoaram atrás de Nathalie. Uma jovem branca levou a mão à boca, os olhos a brilharem com divertimento discreto. Um homem acenou com a cabeça e sorriu na direção de Jéssica, claramente em concordância. O átrio do banco tornara-se num palco, e Nathalie era o espetáculo involuntário. A humilhação invadia-a em ondas. Cada olhar, cada risada, era uma facada no orgulho, mas recusou-se a desmoronar. Manteve-se ereta, o olhar firme e penetrante, mesmo com o coração a doer diante de tamanha crueldade. O sorriso triunfante de Jéssica traía a sua satisfação com o silêncio de Nathalie. Inclinou-se para Raquel, que observava tudo desde o início com diversão fria, e sussurrou algo que fez Jéssica rir baixinho. Ambas saboreavam com prazer cruel a humilhação pública de uma pessoa inocente. Lembra-te do que disseste hoje. Vai chegar o momento em que terás de enfrentar essas palavras outra vez. E, quando isso acontecer, garanto-te que eu não serei a pessoa envergonhada. Depois, caminhou até a saída sem olhar para trás. Atrás de si, os murmúrios continuavam, mas já não importavam. Quando as portas do banco se abriram e a luz brilhante do exterior inundou o espaço, Nathalie sentiu apenas um brilho frio, um eco da discriminação que acabará de suportar. Ao sair, soube que tinha vivido uma humilhação profunda, mas também soube que voltaria, e da próxima vez não se manteria em silêncio. Ao sair do banco, Nathalie sentiu que o sol lá fora não era quente o suficiente para derreter o gelo que lhe enchia o coração. O som das portas de vidro a fecharem-se atrás de si soou como um ponto final na paciência que conseguirá manter até então. Mas naquele momento de desespero, percebeu que o silêncio ou a resistência passiva perante preconceito e a injustiça não podiam ser a sua resposta. A ferida profunda que acabará de sofrer nunca cicatrizaria se simplesmente se afastasse e aceitasse tudo em silêncio. De volta ao seu escritório, Nathalie fechou a porta com firmeza, afundou-se na sua cadeira de couro familiar e olhou para o dossiê perfeitamente organizado à sua frente. Continha o contrato de 2,3 mil milhões de dólares que a sua empresa, Coleman Construction, acabará de assinar com o próprio Stratton Financial. O seu olhar demorou-se na linha da assinatura ao fundo. Nathalie Coleman, diretora executiva, CEO, sabia exatamente onde residia o seu verdadeiro valor e recusava-se a deixar que alguém a tratasse com o desprezo que acabará de suportar. Nessa noite, Nathalie mal dormiu. Sentou-se à secretária durante as primeiras horas da manhã, reunindo cada pedaço de documentação. O contrato assinado, os dossiês da empresa, até uma carta de confirmação direta do Conselho de Administração do Stratton Financial. Cada página, nítida em tinta preta, reafirmava um facto inegável. Ela era CEO de uma empresa líder em construção e uma parceira estratégica do banco. Nathalie sabia que seu regresso seria um confronto formidável, mas desta vez ela não iria implorar. Ela exigiria o respeito e a justiça que merecia. Na manhã seguinte, Nathalie voltou decidida ao Stratton Financial. Escolheram um fato preto impecavelmente cortado, saltos meticulosamente engraxados e um coque elegante, símbolos inegáveis de autoridade executiva. Empurrou as portas de vidro e entrou diretamente. Aqueles que a tinham ridicularizado no dia anterior lançaram olhares curiosos, surpresos, à sua passagem. Ignorando os olhares, Nathalie dirigiu-se diretamente à recepção, onde Ashley estava sentada. Ashley olhou para cima, momentaneamente apanhada de surpresa, mas rapidamente voltou à sua máscara indiferente. Desta vez, Nathalie não esperou ser ignorada. Falou com uma voz calma, porém firme e autoritária. Gostaria de ver o gerente da agência, o Sr. Thomas Kent. Agora. Ashley hesitou ao ouvir o tom resoluto de Nathalie. Lamento, mas o Sr. Kent está muito ocupado. Tenha certeza de que ele vai querer encontrar-se comigo, interrompeu Nathalie,
colocando seu cartão de visita sobre a secretária. Entregue-lhe-o imediatamente. Confio que ele compreenderá a importância deste assunto. Relutantemente, Ashley pegou no cartão e olhou para ele. A sua expressão mudou de distante para atônita ao ler. Natalie Coleman, CEO, Coleman Construction Group. Sem olhar Natalie nos olhos, Ashley apressou-se em direção ao gabinete do gerente. Momentos depois, a porta abriu-se abruptamente e Thomas Kent surgiu, a expressão uma mistura de confusão e alarme. Senhora Coleman, eu nunca imaginei, balbuciou, olhos arregalados. Tenho certeza de que preferirá ouvir isto pessoalmente, respondeu Natalie, a voz firme e autoritária. Sem alternativa, Kent conduziu-a até ao seu gabinete e fechou a porta. Natalie colocou o conjunto de documentos, contratos, confirmações e credenciais sobre a secretária. Kent folheou-os, ficando visivelmente pálido à medida que reconhecia a identidade dela e o papel crucial que desempenhava no acordo de 2,3 mil milhões com o banco. Senhora Coleman, eu não sei o que dizer, murmurou ele, a voz trêmula. Natalie manteve o olhar fixo. Não estou aqui por desculpas. Estou aqui para que compreenda isto. O tratamento de ontem foi inaceitável. O seu banco humilhou uma parceira estratégica e haverá consequências sérias, a menos que reconheçam o erro que cometeram. Kent afundou-se na cadeira, os olhos colados à secretária. Naquele silêncio tenso, Natalie soube que as suas palavras tinham surtido efeito. Ao levantar-se para sair, Natalie parou à porta, virou-se e falou com clareza cristalina. Senhor Kent, hoje saio daqui não como uma cliente humilhada, mas como uma parceira que está a conceder ao seu banco uma última oportunidade de corrigir esta situação. Confio que saberá o que vem a seguir. Com isso, a porta fechou-se suavemente atrás dela. Ao afastar-se, Natalie sentiu que tinha recuperado mais do que a dignidade. Tinha obrigado aqueles que a desprezaram a confrontar o preconceito feio que assumiram ser aceitável. Nada mais precisava. Sabia que voltaria. E, da próxima vez, não ficaria em silêncio. A porta do gabinete do gerente fechou-se atrás dela, enquanto Natalie se afastava de cabeça erguida. Embora ainda ardesse uma chama surda de desilusão no peito, sabia que, para realmente corrigir as coisas, precisava de falar com alguém com mais autoridade, alguém que compreendesse o valor total do contrato e as consequências graves se a parceria fosse danificada. Um nome veio-lhe imediatamente à cabeça, Michael Andrews, vice-presidente regional do Stratton Financial. Nessa mesma tarde, Natalie garantiu uma reunião urgente com o gabinete de Andrews, sublinhando que o assunto era crítico e diretamente ligado ao contrato de 2,3 mil milhões. Menos de 30 minutos depois, a reunião estava confirmada. O gabinete de Andrews ocupava o último andar da sede do banco, as paredes cobertas por arte abstrata e as janelas de vidro com vista panorâmica sobre o centro de Raleigh. Natalie entrou com confiança silenciosa, sem gestos grandiosos, apenas a sua presença segura e o traje profissional a captarem imediatamente a atenção de Andrews, sentado à cabeceira de uma grande mesa de reuniões. Boa tarde, senhora Coleman. Entendo que tem um assunto urgente a tratar. Cumprimentou Andrews, o tom educado, mas com uma ponta de curiosidade e cautela. Sem perder tempo com formalidades, Natalie abriu a pasta de couro, retirou o dossiê e colocou à frente dele. Senhor Andrews, creio que precisa de rever este contrato novamente. Envolve diretamente a minha empresa, a Coleman Construction Group, o parceiro estratégico do projeto de 2,3 mil milhões do vosso banco. Andrews levantou uma sobrancelha, a expressão mudar de reservada para intrigada. Pegou no dossiê com cuidado, folheando cada página. Os olhos arregalaram-se e a mão tremia levemente quando chegou à linha da assinatura. Natalie Coleman, diretora executiva, CEO. Mesmo abaixo da assinatura dele, como representante do banco. Por um instante, o silêncio tornou-se sufocante. Andrews olhou para Natalie, o rosto sem cor, à medida que a gravidade da má conduta da sua equipa se instalava por completo. Senhora Coleman, eu não consigo acreditar. Isto é real, murmurou por fim, a voz hesitante. Natalie fixou sem hesitar. Senhor Andrews, nunca imaginei ter de estar aqui a reafirmar aquilo que o vosso banco deveria ter reconhecido desde o início. O Stratton Financial tratou-me como se eu não pertencesse aqui, apesar de eu ter assinado um acordo que vos garante milhares de milhões em lucros.
Andrews recostou-se na cadeira, os olhos a percorrerem as linhas do contrato como se procurasse uma escapatória nas entrelinhas, mas sem encontrar nenhuma. Sabia melhor do que ninguém o impacto que um erro destes poderia ter. Não apenas uma perda financeira, mas uma mancha duradoura na reputação do Stratton Financial. Eu, honestamente, não sei como desculpar o comportamento da minha equipa, admitiu Andrews, atenção a cortar-lhe as palavras. Por favor, compreenda, eu não fazia ideia de que isso estava a acontecer. Os lábios de Nathalie curvaram-se num leve e ciente abanar de cabeça. Os olhos, aguçados, mantinham empatia, mas firmes. Senhor Andrews, o problema não é apenas a ignorância. É a cultura e a mentalidade dentro do vosso banco, onde o preconceito e a discriminação são tolerados silenciosamente. Andrews não teve resposta. O silêncio no gabinete envidraçado amplificava o som do relógio, cada tic-tac lembrando da impotência perante a acusação precisa de Nathalie. Finalmente, ela levantou-se e endireitou o blazer com calma deliberada. Não estou aqui para ameaçar o seu banco. Estou aqui para lhe dar uma oportunidade de corrigir esta injustiça antes que seja irreparável. Mas saiba disto, a menos que haja uma mudança fundamental de atitude e cultura aqui dentro, o Stratton Financial perderá muito mais do que apenas este contrato crucial. Pela primeira vez desde que ela entrou, Andrews olhou para ela com respeito genuíno. Senhora Coleman, vou garantir que isto seja resolvido de forma imediata e completa. Tenha minha palavra. Nathalie acenou com a cabeça uma única vez, virou-se e saiu, deixando Andrews enfrentar o peso total das suas palavras. Quando a porta se fechou atrás dela, o banco não era mais o mesmo, e ela também não ela sabia que o tinha forçado a encarar a verdade dolorosa que ele e a sua instituição tinham ignorado durante demasiado tempo. Enquanto percorria o longo corredor, Nathalie sentia sua força e valor mais claramente do que nunca. Compreendia que a batalha estava longe de terminar, mas já não permaneceria em silêncio, e esse era o primeiro passo rumo à verdadeira mudança. No momento em que Nathalie fechou a porta do gabinete de Michael Andrews atrás de si, uma tensão subtil começou a espalhar-se por todos os cantos do Stratton Financial. Olhares curiosos e sussurros multiplicaram-se a cada minuto, transformando corredores habitualmente silenciosos em zonas carregadas de inquietação. Ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido por trás daquelas portas fechadas, mas o semblante pálido e vazio do vice-presidente regional ao sair foi confirmação suficiente. Menos de uma hora depois, a liderança sênior ordenou uma investigação interna imediata. Cada registro de transação, gravação de câmaras de segurança e chamada telefônica interna foi analisada ao pormenor. Todos os funcionários envolvidos no incidente foram convocados para explicar as suas ações de imediato. Jéssica, a outrora confiante funcionária que insultara Nathalie com tanta arrogância, sentou-se agora diante do comitê de liderança do banco, a arrogância desfeita, tropeçando em desculpas fracas e contraditórias. Mas quando as imagens de vigilância foram reproduzidas no ecrã, mostrando-a atirar com desprezo o cartão de identificação de Nathalie para o chão, qualquer pretensão restante evaporou-se. Estava visivelmente abalada, incapaz de se defender perante provas tão incriminatórias. Raquel, colega próxima de Jéssica, inicialmente tentou negar qualquer má conduta, mas quando as gravações dos seus próprios comentários ofensivos foram reproduzidas, o seu rosto empalideceu e ela ficou em silêncio. Observações que antes descartara como brincadeiras inocentes tornaram-se agora provas inegáveis de preconceito enraizado dentro do banco, algo que nunca imaginara ver exposto. Contudo, o caso mais grave era o do gerente da agência, Thomas Kent. Sentado, tenso e exausto, com as mãos apertadas até os nós dos dedos ficarem brancos, viu os testemunhos e as imagens exporem a sua apatia e falha em intervir quando seus funcionários discriminaram uma cliente. A liderança confrontou-o com uma pergunta para a qual não tinha resposta. Enquanto gerente da agência, como pôde permitir que tal discriminação flagrante ocorresse sob a sua supervisão? Baixou a cabeça, suor frio a escorrer-lhe pela testa, plenamente consciente de que a sua carreira podia ser destruída num instante pela sua própria negligência e cumplicidade. Entretanto, na recessão, Ashley enfrentava uma tempestade interna de indignação. Como a primeira funcionária a interagir com Nathalie, e aquela que demonstrou maior desprezo, não encontrou qualquer defesa para sua atitude fria quando as gravações e depoimentos das testemunhas vieram à tona. Sob enorme pressão,
Apresentou sua demissão dentro de 2 dias e abandonou o banco em silêncio, incapaz de suportar as consequências. A liderança do Stratton Financial respondeu de forma rápida e implacável. Pela primeira vez na história do banco, foi emitido um boletim interno especial declarando tolerância zero para qualquer forma de preconceito ou discriminação, por mais subtil que fosse. Cada linha do comunicado servia como um aviso severo a qualquer pessoa que alimentasse preconceitos ou desprezo. Nessa noite, Michael Andrews convocou uma reunião urgente com todos os funcionários. De pé diante de uma sala silenciosa, a voz grave e autoritária declarou que os acontecimentos recentes eram totalmente inaceitáveis, que o banco não toleraria ninguém, intencionalmente ou não, a insultar um cliente, especialmente um parceiro estratégico como Natalie Coleman. Cometemos um erro grave, sublinhou Andrews, os olhos a percorrer a sala. A partir deste momento, quero que cada um de vocês reflita profundamente. Alguma vez demonstraram atitudes semelhantes? Se sim, mudem imediatamente, antes que seja tarde. Quando a reunião terminou, a atmosfera no Stratton Financial tinha mudado de forma irreversível. Os funcionários saíram com a cabeça baixa e pensamentos pesados, todos conscientes de que ações aparentemente pequenas e refletidas podem ter consequências devastadoras. Enquanto Michael Andrews caminhava pelos corredores agora silenciosos, reconhecia que o banco acabará de passar por uma lição dolorosa, mas também sabia que era um ponto de viragem necessário para garantir que o Stratton Financial nunca mais repetisse um erro tão grave. Logo após o final da reunião de emergência, a tensão no Stratton Financial tornou-se quase sufocante. Michael Andrews, o vice-presidente regional, compreendeu que aquela crise não era apenas culpa de alguns indivíduos, era o sinal mais claro de uma cultura corporativa tóxica que durante muito tempo ficará sem supervisão. No seu gabinete privado, Michael sentou-se em silêncio, analisando os relatórios internos recém-concluídos. Os incidentes documentados de preconceito racial, desrespeito a clientes e atitudes discriminatórias não eram erros isolados, mas sintomas de um sistema sem controle eficaz. Talvez a ação mais drástica tenha recaído sobre Thomas Kent, o gerente da agência. Após uma tensa análise pelo conselho, foi abaixado e transferido para um cargo de apoio administrativo, perdendo toda a autoridade que um dia deteve. No seu novo e apertado escritório, olhava para as mãos trêmulas, plenamente consciente de que a sua carreira tinha sido destruída pelo seu próprio silêncio e da indiferença. Entretanto, Ashley, a recepcionista que demonstrara o maior desprezo por Natalie, demitiu-se sob peso da indignação interna. A sua saída abrupta serviu como um aviso claro a todo o pessoal. Ninguém voltaria a ser autorizado a permitir ou ignorar a discriminação, nem que fosse na forma mais subtil. Com as ações disciplinares concluídas, o Stratton Financial lançou uma formação obrigatória em diversidade e antidiscriminação em toda a organização. Desde seminários e workshops até mesas redondas urgentes, todos os colaboradores, desde executivos sêniores até recém-contratados, foram obrigados a participar. Especialistas conceituados foram contratados para ensinar os funcionários a reconhecer preconceitos inconscientes, a praticar interações respeitosas e a valorizar a importância vital da equidade em cada atendimento ao cliente. Ao mesmo tempo, o banco reestruturou os seus mecanismos internos de controle. Foi criada uma nova divisão de fiscalização, que passou a reportar diretamente à liderança sênior, com a missão de monitorizar a justiça no atendimento ao cliente e relatar imediatamente qualquer comportamento discriminatório ou transações suspeitas para resolução imediata. Michael Andrews supervisionou pessoalmente estas iniciativas, sublinhando em cada reunião que a cultura e as atitudes não mudam da noite para o dia. Mas começando hoje, dizia ele, garantimos que este erro doloroso nunca mais se repita. Dentro de uma semana, o rosto do Stratton Financial transformará-se. Sorrisos forçados e olhares desviados foram substituídos por profissionalismo focado e vigilância reforçada. Os funcionários começaram a interagir com os clientes de forma mais sincera, como se cada transação estivesse a ser observada pelo banco inteiro. De volta ao seu gabinete, Michael reviu os ficheiros da reorganização com um certo alívio, mas sabia que aquilo era apenas o início. As mudanças drásticas lançaram as bases, mas reconstruir a confiança e a reputação exigiria esforço contínuo. Acima de tudo, o banco precisava cultivar um ambiente onde cada cliente, independentemente de quem fosse ou da sua aparência, se sentisse genuinamente respeitado.
Ao sair do escritório, naquela tarde, caminhando pelos corredores iluminados, Michael sentiu uma paz rara, entrelaçada com esperança. Esperança de que a lição mais dolorosa do Stratton Financial fosse o impulso necessário para construir um futuro mais justo e forte. As mudanças radicais no Stratton Financial não apenas abalaram as estruturas internas do banco, também desencadearam transformações inesperadas na vida daqueles que estiveram no centro do escândalo. Uma vez fechadas as portas do banco, Jessica, Raquel e Thomas Kent viram-se obrigados a enfrentar as consequências de comportamentos e suposições que, durante muito tempo, tinham considerado normais. O acerto de contas de Jessica. Jessica, que antes se colocava com frieza atrás do balcão, agora vagueava pelas ruas movimentadas, atordoada, a confiança e a arrogância de outrora completamente desfeitas. Após ser despedida, enfrentou um longo período de desemprego, e foi durante esse tempo que sentiu com mais força o verdadeiro impacto das suas ações discriminatórias. Certa manhã, deparou-se com um aviso de voluntariado da Equal Access Foundation, uma organização local sem fins lucrativos dedicada a ajudar comunidades minoritárias a obter serviços financeiros justos. Por impulso, inscreveu-se, inicialmente apenas para aliviar a culpa. Mas, quanto mais trabalhava ao lado de pessoas que tinham passado pelo mesmo desprezo que ela um dia demonstrara, mais percebia o quão profundamente a sua indiferença fria as tinha ferido. Em pouco tempo, Jessica tornou-se uma voluntária dedicada, passando os dias a orientar residentes de minorias em planos de orçamento, abertura de contas bancárias e candidaturas a empréstimos em condições de igualdade. Uma tarde, sentou-se ao lado de uma idosa afro-americana, a tremer à entrada de um banco, com medo de ser rejeitada. Ao ver o medo da mulher, os olhos de Jessica encheram-se de lágrimas. Finalmente sentiu todo o peso do sofrimento que a sua atitude causará. A confissão e crescimento de Raquel. Raquel, ex-colega de Jessica e cúmplice nas zombarias contra Nathalie, passou por uma transformação igualmente profunda. Publicou uma carta aberta nas redes sociais, admitindo corajosamente a sua conduta. Nessa carta, expressou profunda vergonha e arrependimento por não ter reconhecido o quanto seus comentários discriminatórios tinham sido nocivos. O seu pedido de desculpas espalhou-se rapidamente, recebendo elogios e perdão de muitos, especialmente daqueles que já haviam enfrentado o mesmo tipo de preconceito. Mas Raquel não ficou por aí. Inscreveu-se num programa intensivo de diversidade corporativa e antirracismo. Em cada sessão, tomava notas meticulosas, fazia perguntas diretas, determinada a compreender verdadeiramente os preconceitos inconscientes. Noites passadas a estudar materiais de investigação revelaram-lhe como o preconceito pode esconder-se nos gestos mais pequenos aparentemente inofensivos. E mesmo assim, magoar profundamente. Raquel saiu da formação determinada a tornar-se uma defensora ativa contra os mesmos preconceitos que um dia ignorou, encarando essa missão como sua responsabilidade para reparar os erros do passado. A redenção de Thomas Kent. Thomas Kent, o antigo e poderoso gerente da agência, enfrentou uma investigação interna longa e exaustiva. As provas da sua negligência e cumplicidade silenciosa tornaram-se demasiado fortes para serem negadas. Após semanas de estresse e reflexão, foi destituído do seu cargo e transferido para uma função de apoio administrativo, perdendo a autoridade que antes exercia com orgulho. Mas, nos seus dias mais sombrios, Thomas percebeu que perder prestígio doía menos do que perder o respeito por si mesmo. Juntou-se à Community Business Initiative, uma pequena organização de apoio a negócios pertencentes a minorias. Pela primeira vez na carreira, deparou-se com os mesmos obstáculos que antes ignorava. Todos os dias, ao aconselhar jovens empreendedores de cor sobre como conseguir empréstimos e expandir os seus negócios, Thomas compreendia as barreiras invisíveis que enfrentavam apenas por causa da sua origem. Uma tarde, sentado com um jovem negro ambicioso, que já tinha sido repetidamente negado crédito, Thomas lembrou-se da resiliência e dor de Nathalie Coleman. Finalmente, entendeu a impotência e o insulto que a sua apatia tinham causado. No silêncio do seu modesto gabinete, Thomas prometeu passar o resto da sua carreira a ajudar os que antes tinham sido marginalizados. Tornou-se o seu caminho, não apenas para se redimir, mas para redescobrir o verdadeiro propósito do seu trabalho e da sua vida. Uma jornada do erro à reparação. Jessica, Raquel e Thomas embarcaram, cada um, numa jornada dolorosa mas esperançosa de transformação.
Aprenderam que a verdadeira redenção não se resume a pedir desculpa. Exige ações concretas e sinceras para curar as feridas que causaram. E, a partir desses graves erros, os três encontraram um novo e verdadeiro propósito: mudar as próprias vidas enquanto ajudavam a construir uma sociedade mais. Enquanto aqueles que a tinham magoado começavam os seus caminhos de expiação, Nathalie entrava silenciosamente num novo capítulo, não por retaliação ou busca de reconhecimento pelo escândalo, mas canalizando a sua energia para uma missão muito mais significativa. Nos dias que se seguiram ao incidente, Nathalie recebeu dezenas de chamadas de jornalistas e meios de comunicação locais, todos ansiosos por explorar a história de uma CEO negra maltratada no centro de Raleigh. Mas Nathalie recusou educadamente todas as entrevistas. Sabia que repetir a sua dor não erradicaria os preconceitos enraizados, a menos que se traduzisse em ação concreta. Em vez de falar com a imprensa, pôs mãos à obra para construir um projeto de paixão chamado Empower the Future, um programa intensivo de formação em liderança, gestão financeira e acesso capital, direcionado especificamente para mulheres e jovens empreendedores de cor em Raleigh. O objetivo do programa ia além de transmitir competências básicas. Nathalie queria que os participantes cultivassem a confiança e a resiliência necessárias para derrubar as barreiras invisíveis que enfrentavam todos os dias. Os primeiros passos não foram fáceis, mas Nathalie recusou desistir. Liderava pessoalmente cada sessão, partilhando histórias sinceras da sua própria experiência, de ser rejeitada, ignorada, subestimada, para mostrar aos seus alunos que os obstáculos não eram exclusivos deles e que a forma como respondiam a esses desafios era o que realmente importava. A palavra espalhou-se rapidamente. Em poucas semanas, jovens de toda a região acorreram às suas aulas, os olhos cheios de determinação. Muitos já tinham perdido a motivação, depois de verem empréstimos recusados por causa dos seus nomes ou da cor da pele. Outros tinham sido sistematicamente subestimados no trabalho por causa do gênero ou da aparência. Uma tarde, depois da aula, uma aluna de 23 anos chamada Cash esperou até todas as cadeiras estarem arrumadas. Forte e determinada como sempre, o olhar firme de Cash agora brilhava com emoção enquanto se aproximava de Nathalie. "Senhora Coleman", disse ela, a voz embargada, "hoje foi a primeira vez que entrei num banco sentindo-me realmente confiante. Não porque tinha certeza de que iam aprovar o meu empréstimo, mas porque finalmente compreendi o meu valor. Quero que saiba que este programa mudou a minha vida." Nathalie sentiu um nó na garganta. Naquele momento, percebeu que a sua decisão de ensinar ia muito além de partilhar conhecimento. Tratava-se de dar aos jovens a convicção de que eram plenamente merecedores de todas as oportunidades. Perceber os meus erros, mas mudou a forma como vejo o nosso papel como líderes. Ela acenou com um leve sorriso. Não havia necessidade de mais palavras. O momento falava por si. Continuaram a chegar elogios de empresários, jovens empreendedores, líderes comunitários. Mas Nathalie manteve-se firme no seu centro. Sabia que aquele aplauso não era um fim. Era apenas mais um começo. Eles prosseguiram. Em pouco tempo, o Empower the Future expandiu-se para outros bairros negligenciados da cidade. As notícias locais começaram a apresentar histórias de jovens empreendedores que, pela primeira vez, conseguiram financiamento, de novas líderes mulheres racializadas a conquistar espaço em grandes empresas. Líderes comunitários e cívicos passaram a prestar atenção. Mas em vez de aproveitar essa atenção para ganhos pessoais, Nathalie canalizou todos os recursos de volta para as aulas gratuitas, subsídios para startups, uma rede de mentoria onde antigos alunos podiam apoiar uns aos outros. Na primeira cerimônia de graduação do programa, Nathalie subiu a um palco modesto diante de centenas de rostos determinados. A sua voz ecoou clara e firme. "Durante muito tempo, acreditei que o silêncio era a melhor resposta à injustiça. Mas hoje, ao olhar para todos vocês, percebo que a nossa resposta mais poderosa ao preconceito e à discriminação não é a vingança, é o sucesso conquistado com coragem e convicção." As suas palavras ressoaram por todo o salão. Enquanto falava, Nathalie avistou uma figura familiar de pé ao fundo, Thomas Kent. Na mão, segurava uma pequena pasta da Community Business Initiative e os seus olhos estavam fixos nela com uma mistura de gratidão e remorso. Acenou-lhe com um leve movimento de cabeça, um agradecimento silencioso pela mudança que ela provocara, não apenas na comunidade, mas nele próprio.
A cerimônia terminou, mas o seu efeito multiplicador só cresceu. Nathalie caminhou lentamente pelo corredor movimentado, o coração cheio de alegria e a certeza inabalável de que estava no caminho certo. Não apenas curar as suas próprias feridas, tornará-se catalisadora de cura nos outros. Nessa noite, com as luzes da cidade a esmorecer, Nathalie sentou-se em silêncio junto à janela, olhando o horizonte urbano. Sabia que aquela história já não era apenas sua. Tornará-se a centelha que deu voz e lugar a tantos jovens de comunidades marginalizadas. E, nessa constatação, encontrou a maior vitória que poderia desejar. Os esforços firmes e discretos de Nathalie acabaram por criar um impacto muito além do que imaginara inicialmente. Não apenas jovens de comunidades desfavorecidas tomaram nota, até mesmo as organizações que outrora estiveram do lado oposto da sua história começaram a reconhecer as mudanças positivas que ela estava a promover. Certa manhã, enquanto estava sentada no modesto escritório do Impover The Future, Nathalie recebeu um envelope oficial da Halley Business Association. Ficou surpreendida ao ver o logótipo familiar do Stratton Financial no cabeçalho da carta. Após um momento de hesitação, abriu o envelope e leu rapidamente o conteúdo. Era um convite para Nathalie ser a oradora principal na conferência anual da cidade para empreendedores e líderes empresariais. No fundo da carta, a assinatura de Michael Andrews, o mesmo Michael Andrews que testemunhara enfrentará o incidente discriminatório do banco. O que mais surpreendeu Nathalie não foi a honra do convite, mas a profunda mudança de percepção por parte do próprio banco que antes a magoara. Apesar de uma relutância inicial, decidiu aceitar. Compreendia que aquele momento seria mais do que um discurso para uma plateia. Seria uma oportunidade crucial para amplificar a sua mensagem de igualdade, confiança e respeito mútuo. No dia da conferência, o salão do Halley Center Hotel encheu-se de empreendedores e executivos de topo de empresas grandes e pequenas. O brilho suave dos candelabros refletia nos trajes elegantes, criando uma atmosfera de sofisticação e tensão. No meio da multidão, Nathalie avistou facilmente Michael Andrews na primeira fila, os olhos cheios de respeito e expectativa clara. Ao seu lado estavam Thomas Kent e Jessica, os rostos marcados por uma mistura de antecipação, vergonha e arrependimento ao relembrarem os acontecimentos do passado. O apresentador subiu ao púlpito e anunciou formalmente: Senhoras e senhores, por favor, recebam a nossa oradora principal de hoje, Senhora Nathalie Coleman, CEO do Coleman Construction Group e fundadora do programa Impover The Future. O público irrompeu em aplausos calorosos enquanto Nathalie subia ao palco. A sua expressão era serena e confiante. Por um breve momento, o seu olhar percorreu aqueles que um dia a tinham menosprezado. Mas não havia qualquer traço de culpa ou rancor nos seus olhos. Ela sabia que não estava ali para relembrar dores, mas para conduzir todos rumo a um futuro melhor e diferente. Todos os olhos estavam fixos nela, expectantes. Ela sorriu com doçura e então fez a sua pergunta, com firmeza e intenção. Como mudaria o nosso mundo se confiássemos uns nos outros desde o primeiro momento em que ouvimos quem alguém realmente é? Instalou-se um silêncio incomum pela sala. Uma pergunta tão simples, e ainda assim tão profunda, atingindo o coração de cada pessoa presente. Michael Andrews baixou a cabeça, os olhos perdidos em pensamento profundo, recordando o erro grave de não confiar em Nathalie no primeiro encontro. Thomas Kent permaneceu imóvel, as mãos cerradas, dolorosamente consciente do custo da dúvida e do desprezo que um dia lhe dirigira. Ao fundo da sala, Jessica limpava discretamente as lágrimas, percebendo que, se tivesse confiado em Nathalie, talvez nunca tivesse perdido o emprego e o respeito por si própria. Outros membros da audiência sentiram uma pontada de consciência, perguntando-se se também já tinham agido da mesma forma. Nathalie não disse mais nada. Apenas permaneceu ali de pé, deixando o peso da sua pergunta penetrar fundo em cada alma presente. Após um minuto inteiro, os primeiros aplausos suaves romperam o silêncio e então espalharam-se como fogo, enchendo o salão com apoio incondicional à sua mensagem. Quando desceu do palco, Michael Andrews levantou-se e aproximou-se, os olhos mais sinceros do que Nathalie alguma vez vira. Obrigado, Nathalie. O que disse não só me ajudou a reconhecer os meus erros, mas mudou a forma como vejo nosso papel como líderes. Compreender melhor, não só a si, Nathalie, mas também a mim próprio e ao banco que represento. Nathalie acenou com um sorriso caloroso, o olhar gentil,
porém firme. Todos podemos mudar, Sr. Andrews. A verdadeira questão é: temos nós a coragem de começar, confiando no valor e no caráter uns dos outros? Andrews permaneceu em silêncio, acenando com a cabeça, profundamente consciente de que esta tinha sido a maior lição de toda a sua carreira. Natalie percorreu o longo corredor sentindo-se mais em paz do que nunca. Nesse dia, a comunidade empresarial de Raleigh testemunhou não apenas o brilho de uma CEO resiliente, mas, num grau ainda maior, começou a examinar as suas próprias consciências e a alterar fundamentalmente a forma como percebia e tratava os outros. E Natalie, que outrora fora uma vítima ferida, ascendera ao mais alto nível de reconhecimento, não por vingança, mas através de uma pergunta poderosa, capaz de mudar o mundo em que vivia. Ao sair do salão, Natalie sabia que a sua história já não lhe pertencia apenas a si. Apesar de nunca ter aceitado entrevistas ou aparições nos meios de comunicação, aquilo que tinha iniciado ressoava de forma muito mais poderosa do que qualquer manchete. Nos dias após a conferência, o pequeno escritório do Impover The Future ficou inundado de cartas e e-mails. Chegavam não apenas de jovens empreendedores e membros de comunidades minoritárias, mas também de pessoas que, outrora, tinham estado do outro lado da sua história, pessoas cujas ações e atitudes a tinham magoado. Certa manhã, Natalie abriu a sua caixa de entrada e parou perante um e-mail com um simples assunto, um pedido de desculpa sincero, de Thomas Kent. Na mensagem, Thomas escrevia de forma pensada e sincera, sem desculpas nem evasivas. Cara senhora Coleman, não espero seu perdão, mas preciso que saiba que reconheço totalmente o meu erro. A minha atitude e negligência causaram-lhe dor profunda. Comprometo-me a passar o resto da minha vida a lutar contra os preconceitos invisíveis que outrora me cegaram, a mim e a tantos outros. Obrigado por me abrir os olhos. Dias depois, chegou outra carta cuidadosamente manuscrita ao seu escritório, desta vez de Ashley, a recepcionista que inicialmente a tinha recebido com fria indiferença. A nota era breve, mas repleta de arrependimento. Olá, senhora Coleman. Pensei vezes sem conta sobre a forma como a tratei. Não há qualquer justificação para minha indiferença. Quero que saiba que iniciei um novo capítulo, onde me esforço todos os dias para tratar todos com bondade e respeito. Nunca esquecerei a lição que, sem intenção, me ensinou sobre compaixão e confiança. Ao ler estas palavras, Natalie permitiu-se um sorriso silencioso e aliviado. Nunca procurara vingança, nem sequer um pedido de desculpa daqueles que a tinham magoado, mas ver mudanças genuínas nas pessoas que outrora erraram encheu-a de um calor e consolação como nada mais conseguiria. Por essa mesma altura, soube que o Stratton Financial, sob a liderança direta de Michael Andrews, implementara reformas internas abrangentes. O banco tornou obrigatória a formação em diversidade e antirracismo para todos os funcionários. Para além do Stratton, muitas outras instituições financeiras e empresas importantes de Raleigh contactaram Natalie, entusiasmadas por lançar as suas próprias versões do Impover The Future. Em pouco tempo, mesmo sem cobertura da grande imprensa, a história de Natalie espalhou-se, de forma discreta, mas poderosa. Tornou-se um farol, inspirando mudanças profundas na consciência da comunidade. Organizações e empresas começaram a refletir seriamente, discutindo internamente os preconceitos ocultos nos seus sistemas, questões que tinham ignorado durante demasiado tempo, intencionalmente ou não. Várias semanas depois, numa tarde tranquila de fim de semana, Natalie estava sozinha no seu escritório modesto. Percebeu que a própria adversidade que enfrentará se tornará o maior impulso para uma mudança real e duradoura. Já não sentia dor, nem raiva, mas um profundo sentimento de paz e orgulho. Pegou numa nova carta, recém-chegada, de um jovem funcionário do Stratton Financial que ela nunca tinha conhecido. Cara senhora Coleman, embora nunca nos tenhamos conhecido, tinha de lhe dizer o quanto a sua história e ações transformaram o nosso ambiente de trabalho. Hoje, servimos cada cliente com plena consciência do seu valor, sem espaço para a discriminação que antes aceitávamos. Os meus colegas e eu estamos profundamente gratos por ter aberto este caminho de mudança. Natalie dobrou a carta e olhou pela janela, sentindo uma tranquilidade profunda a invadi-la. Compreendia que a sua história já tinha transcendido os limites pessoais, tornará-se um catalisador, levando pessoas a examinarem-se a si mesmas e a sua comunidade.
Sabia que o percurso nunca fora fácil, mas também reconhecia que não estava sozinha. À sua volta estavam milhares de jovens, empreendedores, funcionários de pequenas e grandes empresas, todos a caminhar juntos rumo ao mundo sem preconceito nem discriminação. E para Nathalie, esse era o resultado mais significativo de todos. No silêncio daquela tarde, percebeu que a pergunta que um dia lançara na conferência já não era apenas uma mensagem, tornará essa convicção mais forte dela e de todos à sua volta. Como mudaria o nosso mundo se confiássemos em quem alguém é desde o primeiro momento em que se apresenta? Ela sabia que essa pergunta continuaria a ecoar, levando indivíduos a refletir, a transformar-se e a gerar uma onda de mudança pela sociedade, impulsionando um ponto de viragem poderoso na luta contra o racismo e o preconceito social que ela, com tanta discrição e firmeza, sempre defendeu.